Graça e paz, igreja. Vocês sabiam que organizações não governamentais estimam que a maior crise do século XXI aconteceu ou iniciou-se no ano de 2016? Foi a crise dos refugiados, quando mais de 65 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, foram obrigados a fugirem de suas casas, a abandonarem suas vidas, seus países, por causa de um ambiente de caos, por causa da violência, do terrorismo, por causa de uma sensação de instabilidade política, social. Muitas daquelas pessoas eram nossos irmãos em Cristo, que já viviam naquele contexto uma situação de perseguição, às vezes severa, inclusive. Então você imagina o que acontece quando esse cristão que já vivia num ambiente de perseguição, agora torna-se um refugiado e tem que acabar dividindo o mesmo campo de refugiados com os seus algozes. Isso aconteceu, meus irmãos. Pessoas foram levadas a experimentar uma sensação de incerteza, uma sensação de abandono. E fico me perguntando se essas pessoas não foram levadas a se perguntarem uma coisa, que quero dividir com vocês na mensagem de hoje. Por que confiar em Deus? Vamos pensar no nosso contexto. Nós também vivemos num ambiente de incertezas. Nós vivemos numa sociedade violenta, numa sociedade imoral. Nós vivemos num país onde a política é incerta, o emprego não é certo. Muitos de nós também experimentamos uma sensação de desânimo espiritual. Não é verdade? Muitos de nós têm a sua fé enfraquecida por conta desse cenário de incertezas. E também penso que alguns devem pensar e ser levados à mesma pergunta: por que confiar em Deus? Este é o tema da nossa mensagem. Por que confiar em Deus? E quero dizer a você que a Bíblia tem resposta para muitos dos nossos questionamentos mais internos, questionamentos existenciais que mexem com a nossa estrutura de fé. E este é o caso. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Acompanhe, por favor, a leitura que eu farei a partir do verso 1 até o verso 24. Acompanhe, por favor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Val do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito,
e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E lhes disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados estaremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres contigo em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a tua família, e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciardes a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. É vida, é verdade, e faz com que nós confiemos no Senhor. Te peço que o Senhor me capacite a expor a Tua mensagem, a fim de que o Teu povo seja edificado, conforme a Tua vontade. Obrigado por este privilégio, Deus. Eu te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por que confiar em Deus, irmãos? Quero hoje dar a vocês 3 razões do texto pelas quais nós devemos confiar em Deus. Vamos à primeira? Devemos confiar em Deus porque Ele cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas, irmãos. Vamos olhar para este povo que está agora às margens do Rio Jordão, os judeus. Este povo da nossa leitura, do começo da nossa leitura, é um povo diferente. É um povo marcado por muitas tribulações. É um povo que conhece o custo de ter chegado até ali, naquele momento. É um povo que carrega na sua herança ter sido escravos no Egito, ter sido libertados dessa escravidão, ter sobrevivido no deserto, com tantos perigos, tantas coisas poderiam ter acontecido, e aquele povo foi preservado ali. É um povo que foi alimentado, é um povo que foi disciplinado, é um povo que viu parentes próximos morrendo
por causa da sua blasfêmia, da sua idolatria, da sua desobediência a Deus. Aquele povo, este povo que está às margens do Rio Jordão, é um povo diferente. É um povo diferente porque é um povo que foi amadurecido na presença de Deus, pelas situações que Deus os conduziu. É um povo que confia em Deus. Este povo que está ali é um povo que tinha a absoluta certeza de que quem havia libertado eles do Egito tinha sido Deus. Quem havia aberto o Mar Vermelho? Deus. Quem os alimentara no deserto, protegera eles do frio, do calor? Deus. Quem havia disciplinado eles no deserto? Deus. E quem tinha colocado eles ali, às margens do Rio Jordão, prestes a receberem a terra? Deus. Deus, Deus, Deus. O povo sabia da centralidade de Deus na história e nas suas vidas. Meus irmãos, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Deus é o centro da nossa vida. Por todos os caminhos turbulentos que nós caminhamos, Deus é o centro da nossa narrativa. Veja que interessante, o texto diz que aquele povo ele está numa cidade chamada Sitim. Ora, Sitim era a terra das prostitutas, é isso que o nome significa, e aqui nós somos levados imediatamente ao registro do que nós encontramos em Números, capítulo 25, dos versos 1 a 3, quando o texto diz que os homens de Israel desafiam o Senhor e se relacionam com mulheres moabitas naquela região. Na verdade, elas eram prostitutas cultuais do ídolo Baal Peor, e aqueles homens israelitas se relacionam com ela, se prostram diante do ídolo e levantam a ira de Deus, marcando aquela terra e a história daquele povo com vergonha. Eles estão na mesma cidade, porém são um povo diferente. Um povo que conhecia o custo de estar ali, que reconhecia a centralidade de Deus, era um povo que confiava em Deus. Da mesma Sitim, agora nós não temos mais uma história de vergonha, mas nós temos agora dois homens, um povo, firmes no Senhor e prestes a ver mais uma promessa de Deus ser cumprida. Vejam, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus porque Deus cumpre a sua promessa. E Ele faz isso redimindo pessoas, restaurando pessoas e ressignificando situações, como Deus está fazendo aqui agora. Veja o cuidado de Deus em mostrar ao povo que as suas promessas são cumpridas à medida em que eles, o seu povo, vai sendo restaurado, redimido. Veja, o texto nos diz que os espias chegam em Jericó na casa de uma prostituta, Raabe. Mas espera, nós já sabemos dos homens. Já sabemos que é um povo mudado, que são homens firmes no Senhor. Mas e aquela mulher? E Raabe? Era uma prostituta. Meus irmãos, Deus estava preparando o seu povo fora das muralhas. E a promessa de Deus estava se cumprindo dentro das muralhas. Raabe não era uma mulher que queria, à semelhança daquelas de Números 25, não era uma mulher que queria se levantar contra o Deus de Israel. Era uma mulher que queria caminhar com Deus. Era uma mulher que queria entrar em aliança com Deus. As coisas estavam acontecendo e as promessas de Deus se cumprindo. Mas você pode me perguntar, mas que promessas, Arquimedes? Você não se lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, capítulo 3. Uma promessa de Deus estava se cumprindo em Raabe naquele momento. Veja o cuidado de Deus em mostrar para nós a prefiguração
da salvação dos gentios. O apóstolo Paulo chega a citar isso, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas, no capítulo 3, verso 8, falando que a salvação de Raabe prefigurou a salvação dos gentios, Deus cumprindo suas promessas. Você pode confiar em um Deus assim? Em um Deus que cumpre as suas promessas? Em um Deus que, em cumprindo suas promessas, redime pessoas, restaura vidas, ressignifica situações? O povo confiou, porque percebeu a centralidade de Deus na história de suas vidas e na história em que eles estavam vivendo naquele momento. Deus tem cumprido as suas promessas na sua vida? Eu não estou falando de riqueza, irmãos. A Bíblia não fala que esse é o tipo de promessa que Deus promete ao seu povo. Há algo muito mais precioso do que isso. As promessas de Deus na nossa vida têm a ver com santidade, têm a ver com novos hábitos, têm a ver com cooperação com o Evangelho. Essas promessas têm se cumprido na sua vida? Essa é uma pergunta mais importante do que a pergunta deste tema, se você pode confiar em Deus. Mas eu sei que é possível que alguns de nós aqui ainda persista a pergunta: por que confiar em Deus? Bom, eu já dei uma primeira razão para vocês, o texto deu uma razão para todos nós. Podemos confiar porque Deus cumpre suas promessas, mas vamos à segunda. Por que confiar em Deus? Porque Deus executa o seu plano. Deus executa o seu plano à perfeição. E Ele faz isso para gerar confiança no seu povo, para formar o seu povo. Deus executa o seu plano, meus irmãos, a qualquer custo. O teólogo Bruce Waltke, na sua teologia do Antigo Testamento, diz que o interesse de Deus, desde o dia 1 da criação, é em romper com seu reino. E Deus usa a história para isso. Todo fato histórico é um ato revelacional de Deus, onde o reino de Deus vai irrompendo e vai tomando lugar. Deus executa os seus planos. Ele não pede licença. E Ele faz isso usando quem Ele quer. Eu faço aqui agora uma analogia da fé com o Novo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 28, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu usar as coisas humildes, pequenas, vis deste mundo, para subjugar aquelas que são alguma coisa. Deus faz isso. Deus faz isso e Deus está fazendo isso aqui agora porque Ele escolheu uma prostituta de Jericó para executar o seu plano, para ser um instrumento da execução do seu plano. Uma mulher canaanita, cujo nome significava ou estava relacionado com um monstro marinho da mitologia canaanita, um monstro destinado à destruição. Raabe foi uma mulher que foi ensinada de que sua vida seria uma desgraça. Raabe viveu, cresceu, tendo absoluta certeza de que ela não poderia pôr a sua esperança em nada. Ela não poderia confiar na sua família, ela não poderia pôr suas esperanças na sociedade, ela não poderia confiar no Estado, muito menos na religião. Essa era Raabe. Essa é a mulher que Deus escolhe para ser um instrumento da execução do seu plano. Mas antes de usar Raabe, Deus começa a transformar Raabe. E nós vemos isso, meus irmãos, porque nós vemos aqui uma mulher desesperançosa, que de repente ela ouve falar de um Deus que se importa com escravos. De repente, Raabe ouve falar de um Deus que luta por um povo sem importância, que liberta eles de um tirano poderoso de uma grande nação, que abre um mar para que aquele povo passe em terra seca, que cuida daquele povo. Raabe ouve isso e algo acontece no coração daquela mulher. Nasce a fé no coração de Raabe. Raabe desesperadamente deseja entrar em aliança com aquele Deus que se importava com pessoas que nada eram
como ela, porque isso é que o povo de Israel era. Nada, eram escravos. Nós somos informados dessa fé que nasce no coração de Raabe por duas coisas. Primeiro, pela obra que ela faz de esconder os espias. E depois, o Novo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 25, nós somos informados de que Tiago está falando sobre boas obras, e aí ele cita Raabe, para dizer que aquela foi a expressão da fé dela. Escondeu os espias, não porque ela queria algo com os espias, mas porque ela estava interessada no Deus dos espias. E olha que coisa maravilhosa, quando Tiago vai falando sobre boas obras e dando exemplos, ele cita o pai Abraão, o pai da fé, e o único exemplo que ele equipara a Abraão é de Raabe. Veja as maravilhas que Deus pode fazer na vida daqueles que confiam nele. Deus executa os seus planos, meus irmãos, e Ele faz isso da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e usando quem Ele quer. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus. Como você tem sido usado por Deus? Que tipo de instrumento você tem sido na execução do plano do Senhor? No irrompimento do reino dEle? Essa é outra pergunta mais importante do que aquela que nós propomos como tema dessa mensagem. Se podemos confiar em Deus. Quero mostrar para vocês agora que o texto nos dá uma dimensão maravilhosa de quem Deus é, do poder que Ele tem. Veja isso, acompanhe aqui o que o texto nos mostra, a partir do verso 8 até o verso 13, o texto vai começar a nos mostrar uma relação entre o cair do ânimo e o cair as muralhas. Veja essa relação, veja como Deus é poderoso e podemos confiar nele porque Ele executa os seus planos. Veja a forma que Ele executa os seus planos. No verso 9, Raabe está conversando com os espias e ali ela fala que quando ouviram falar do que Deus estava fazendo, não do povo, o povo é sem importância, como ela, mas quando ouviram falar do Deus do povo. Quando eles ouvem falar, Raabe usa um verbo namogu, que é um verbo hebraico que está num tempo verbal nifal, que nós chamamos, é um tempo passivo, que quer dizer que o verbo sofre a ação. O verbo não escolhe fazer uma ação, ele sofre uma ação externa. E eles aqui sofreram uma ação externa por ouvir falar de Deus. Veja como isso é precioso. Literalmente, Raabe está dizendo o seguinte: quando nós ouvimos falar de Deus, nós fomos balançados para trás. Fomos balançados para trás por ouvir falar de Deus. E aí depois isso continua, porque no verso 11, Raabe ainda falando sobre o que o povo está ouvindo, sobre o que Deus está fazendo lá, e aí ela usa um outro verbo, imas, também no tempo passivo. E ali, o que está escrito literalmente ali é que quando nós ouvimos, o nosso ânimo foi derretido, despedaçado. Não é que nós quisemos não ter ânimo, ele foi derretido por ouvir a respeito do único e verdadeiro Deus em quem você deve confiar. Porque Ele cumpre as suas promessas e executa o seu plano. E aí isso acontece depois de novo no verso 24, e o texto vai nos encaminhando nesse raciocínio até que no capítulo 6, no verso 20, as muralhas físicas caem. Mas o que isso quer dizer as muralhas físicas terem caído? Senão que as muralhas daquele povo já haviam sido derrubadas. Deus já havia entrado em guerra santa contra Jericó, colocando no chão a sua arrogância, a sua petulância, de acharem que poderiam resistir ao único e verdadeiro Deus. É assim que Deus cumpre suas promessas, executando o seu plano à perfeição. É por isso que você e eu devemos confiar em Deus, meus irmãos.
Devemos confiar em Deus. Deus executa os seus planos. Raabe soube disso. Nós temos muito mais conhecimento teológico a respeito de Deus do que Raabe. Mas nós temos tido a mesma entrega do que aquela mulher? Essa é uma outra pergunta, muito mais importante, meus irmãos. Nós devemos seguir a lição de Raabe e aplicar a nossa vida. Porque se o mundo nos despreza, confiemos em Deus. Se a sociedade acha que somos um povo sem importância, confiemos em Deus. Se não somos nada ou perseguidos pelo Estado, confiemos em Deus. Não é o contexto, a segurança, a estabilidade que vai determinar o nosso relacionamento com Deus. Nós confiamos em Deus, porque Ele cumpre suas promessas e executa o seu plano. Há alguém aí que ousa perguntar, por que confiar em Deus? Bom, mas eu havia prometido 3 razões do texto e quero compartilhar, partindo para o nosso final, nosso encerramento, a última razão. Por que confiar em Deus? E a última razão é esta: porque Ele alcança as suas ovelhas perdidas. Não importa onde elas estejam, no mais profundo lamaçal, mesmo que você seja uma prostituta, relegada a um destino de miséria, se você é uma ovelha de Deus, Ele vai te alcançar. Raabe foi levada da prostituição à aliança. Raabe foi salva na eternidade. A história serviu apenas de palco para mostrar aquilo que já havia acontecido na eternidade. Você não pode confiar em um Deus que alcança suas ovelhas, custe o que custar. Raabe foi alcançada. Veja o que diz dos versos 17 a 21, algo muito interessante acontece ali. Há uma representação de aliança entre Raabe e aqueles homens que representavam a Deus. Agora veja, Raabe não está entrando em aliança com aqueles espias que tinham suas habilidades militares questionáveis, quase foram pegos. Se não fosse por causa de Raabe, teriam sido pegos e toda a missão teria sido prejudicada. Raabe não está interessada nisso, porque Raabe confia em Deus. E Raabe está cooperando com Deus. É claro que nós somos levados aqui ao registro do Êxodo, na 10ª praga, quando o anjo da morte é enviado pelo Senhor e aquele povo que entra em aliança com Deus passa o sangue nos umbrais da porta e não são atacados pelo anjo da morte. Aqui não há sangue, aqui não há porta. Aqui há um fio de escarlata que é colocado na janela. Mas o mais importante aqui é que nós saibamos que isso é uma representação daquilo que já havia acontecido no coração de Raabe. A aliança com Deus havia sido feita. Raabe foi resgatada porque confiou no Senhor. Confiou naquele Deus que cumpre suas promessas, que executa o seu plano e que estava fazendo tudo aquilo para resgatar a sua ovelha. Dentre outras coisas, para resgatar a sua ovelha. Raabe foi resgatada. Raabe foi libertada da prostituição. Aquela mulher se casou. Aquela mulher teve filhos. Aquela mulher recebeu uma importância, uma exaltação de Deus que muitos de nós jamais receberá. Em Mateus capítulo 1, no verso 5, está lá o nome de Raabe, na genealogia do Cristo. O nome daquela prostituta, que ninguém apostaria, mas que Deus decidiu amar, mas que Deus resgatou e fez cumprir na sua vida as suas promessas, porque aquela mulher se entregou e confiou em Deus.
Quantas maravilhas Deus pode fazer na vida daqueles que confiam nele. As ovelhas de Deus podem confiar em Deus. E agora, partindo para o nosso verso final, verso 24, precisamos falar que a confiança daquele povo estava também relacionada à questão da terra. Isso é um aspecto importante na teologia do Antigo Testamento, a terra. Deus está dando a terra para aquele povo, significava o favor de Deus naquele contexto. Era algo muito importante ter uma terra, ser assentado, não ser peregrino. Quando Deus retira a terra, isso tem uma importância também. Mostra o juízo de Deus, como nós sabemos depois, quando o povo é mandado para o exílio. Mas o importante é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu e você também recebemos a terra prometida, que é Jesus Cristo. E porque a aliança é uma aliança superior, esta terra Deus jamais retirará de nós. É por isso que você pode confiar. Você jamais será retirado da terra prometida que Deus colocou você, que Deus colocou os seus eleitos. Não importa o que está acontecendo à sua volta, o que importa é que os seus pés jamais serão retirados da terra prometida, que é Jesus. E é por isso que você deve confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Será que Deus está salvando suas ovelhas agora? Eu não posso saber quem são, mas eu sei que está. Porque a palavra de Deus foi aberta, lida, pregada. E é isso que Deus faz. Ele prometeu que a sua palavra não voltaria vazia. Ele disse que a execução do seu plano seria por meio da pregação da palavra. E eu sei que Deus resgata as suas ovelhas de diversas formas, e essa pode ser uma dessas. Você confia nisso? Você crê nisso? Coloque sua esperança em Deus. Comecei essa mensagem falando sobre a crise dos refugiados, mostrando que aquele ambiente de caos gerou uma pergunta muito cruel no coração, possivelmente tenha gerado uma dúvida muito cruel no coração de muitas pessoas, de muitos irmãos nossos, que isso pode ter enfraquecido a espiritualidade, a fé deles. Mas agora eu quero terminar lembrando que algum tempo depois da crise ter começado, nós fomos inundados com fatos, com testemunhos do que Deus estava fazendo no meio daquela crise. Nunca antes, tantos muçulmanos ouviram o Evangelho por causa da crise. De repente, muçulmanos que nunca iriam se colocar próximo de cristãos e que naquele momento estavam abalados pela situação, perguntam: quem é Jesus? Quem é esse que diz que salva? Quem é esse que diz que é o Todo-Poderoso? E começam a ouvir o Evangelho, e de centenas de testemunhos de muçulmanos abandonando sua idolatria, arrependendo-se, confiando no Senhor Deus. Percebe? É isso que Deus faz com a vida daqueles que confiam nele. Ele salva, redime, restaura e finca os seus pés na terra prometida, que é Jesus, de onde nunca ninguém, jamais, poderá tirar os pés daqueles que confiam em Deus. Que Ele assim nos abençoe a confiar sempre nele, independente do que esteja acontecendo, porque Ele é digno, porque Ele cumpre suas promessas, executa o seu plano e resgata as suas ovelhas. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.